Ok, todo mundo vendo? Sim. Ok. Bom, pessoal, preparei aqui uma falazinha razoavelmente rápida. Isso faz parte da minha tese de doutorado, né? Só para contextualizar, isso começou com a participação num seminário chamado Seminário Internacional de Soluções Baseadas na Natureza, em Brasília, em 2018. E nesse seminário, ainda o conceito ainda estava começando e ele acabava englobando bastante coisa em relação à economia verde, sabe? E isso na época me intrigou bastante. Eu havia trabalhado num projeto no Ministério das Cidades, de urbanização de favelas e etc., fazia coordenação ambiental do trabalho, e aí aquilo me acendeu, né? Uma lanterna, né? Pô, isso que a gente faz aqui, né, que a gente fez dentro dessas urbanizações, são soluções baseadas na natureza, né? E se a gente tiver esse conceito mais internalizado, né, e melhor estruturado, a gente consegue, inclusive, fazer melhor, né? Então, eu comecei fui convidado para fazer um doutorado em 2019, e aí pensei em fazer, né, trabalhar com esse tema. E as soluções baseadas na natureza, até mesmo por conta desse seminário que foi colocado, estavam bem centradas, né, em áreas mais aqui no Sudeste, né, onde tem efetivamente uma população grande, né, e bastante voltados para os jardins de chuva, uma preocupação com retenção de água, etc. E eu achei que seria interessante a gente ampliar essa esse conceito, né, relativo aos biomas, né, e também colocando as mudanças climáticas, né, já que era o tema que estava em voga, e a gente precisava fazer alguma coisa em relação às adaptações, né, e dentro de ambiente urbano. Então a ideia foi juntar tudo isso, né? Porque seriam caracterizações bem diferentes, né? O que é um bioma, né? O domínio climático e o que é uma rede urbana, né? Então a ideia era juntar tudo isso. Aí esse primeiro slide aí ilustra essa questão, né? Então a gente tem aí num primeiro momento um mapinha dos biomas e as projeções das mudanças climáticas. Ele está um pouquinho defasado, já tem mais alguma coisa, algumas projeções um pouco mais assertivas, né? Vocês podem verificar aqui em alguns lugares, mas a gente tem um Pantanal e algumas áreas de transição, ainda existe bastante incerteza, né? Em relação à projeção de média de temperatura e a queda ou acréscimo de precipitação, né? Mas ele ilustra bem, né, o que seria e o que a gente está esperando, né, para as mudanças climáticas. Então, a ideia era colocar essas projeções, né, em voga e ver que dentro do ambiente urbano, o que a gente já teria, porque os ambientes urbanos são bastante peculiares, né, na sua ecologia. E também bem peculiares na sua climatologia, que se coloca nesse segundo slide aí. Né, esses são os domínios climáticos, né, no Brasil, de forma geral, né, generalizada, e eles são basicamente com temperatura e precipitação. Eles são particularmente importantes porque as soluções baseadas na natureza muito indicam, né, questões de retenção de água e lidar com a água em ambiente urbano. Então, o tempo de seca, essas coisas adquirem um papel bastante importante, né? Num terceiro ilustração aí, é a rede urbana, tirada do IBGE.
que tem as suas particularidades, né, em relação a porte, lugar. Então, a rede urbana ela tem a sua importância devido à localização, à quantidade de gente, etcétera. Vamos falar um pouquinho melhor disso, desses 3 aspectos aqui, né. Então, no primeiro, a importância do bioma, no que diz respeito às SBNs, né, a gente destaca a questão da vegetação, porque ela é extremamente marcante em cada bioma, e a gente não tem uma ideia ainda muito ampla, né. Então a questão da arborização ainda é feita com uma quantidade relativamente pequena de espécimes, porque não se conhece bem o comportamento de determinadas espécies em ambiente urbano. Então se prefere plantar uma quantidade relativamente, né, limitada, e isso tem uma influência gigantesca, né, dentro do bioma. Você leva uma árvore de mata atlântica para uma caatinga, para uma Amazônia, você vai ter aí, diferenças marcantes de crescimento, né, erodibilidade de solo, penetração em solo, e também, né, no que s no que seria a interface com o clima, se essas plantas são C3, C4, né, são CAN, quanto elas contribuem para a evapotranspiração. Isso é particularmente importante dentro da área urbana, né, porque a área urbana é cheia de microclimas. Então, se a gente consegue usar árvores com um grande potencial, né, de evapotranspiração, você vai conseguir ter uma umidade maior dentro daquele ar, né, e assim sucessivamente. A questão do volume de raiz em relação à copa, que é algo extremamente importante também, varia da vegetação de bioma para bioma, né. Então, isso dentro do ambiente urbano faz com que uma árvore seja muito suscetível à queda, mais ou menos suscetível à queda, com que ela tenha um volume grande, corpóreo em relação à copa e uma raiz pequena, então ela vai ter que ter o seu lugar certo, né, e assim vai. O comportamento em relação à umidade, né, que é a deciduidade da árvore, né, ela é perene, é decídua. E a questão dos solos, que é bem ligado à questão da vegetação em cada bioma, né. Então, se o solo é uma erodibilidade alta, se é um solo mais fértil, então que espécies eu posso conseguir manter dentro desse solo, né, dentro da área urbana, e também a profundidade, né, que isso vai dar uma estabilidade para a árvore e, eventualmente, posso ter problemas, né, com raízes e infraestrutura urbana, etc. Em relação aos domínios climáticos, né, a gente tem que considerar muito e, principalmente, como coloquei aí no topo, o tempo de seca. O tempo de seca, ele é muito determinante, né, para a gente criar, ou pensar numa solução baseada na natureza. Quando eu lido com vegetação, né, esse tempo de seca vai determinar quais espécies eu posso usar, que tipos de espécie eu devo usar, e a questão da água, né, como é que eu vou conseguir manejar essa água no ambiente urbano. Então as águas urbanas aí, né, se tiver eventos extremos ou não tenho eventos extremos ou uma seca muito grande, que tipo de vegetação eu posso usar, né. Ele determina a estabilidade climática, né, que está ligado mais à temperatura, então se eu vou ter mais frio, menos frio, existe uma vegetação resistente ou não resistente a frio, então ao pensar numa SBN eu tenho que ter isso em mente, né. O suporte. Se eu precisar, por exemplo, fazer uma horta ou alguma coisa assim, eu tenho que verificar o tempo que eu vou ter, se vai ficar muito quente, muito calor e etc.
né, porque ela define a média de temperatura e crescimento de plantas. O regime eólico é particularmente importante também, porque vegetação é pode ser, né, bastante suscetível à questão dos ventos, né, direção dos ventos, quantidade de vento, velocidade do vento, né, e a incidência solar, né, eu tenho sol suficiente, tenho iluminação suficiente durante todo o ano, então como é que eu vou planejar o meu sombreamento, né, ou eu preciso de sombreamento, ele vai ser melhor ou vai ser pior? Então, são outras questões aí que o domínio climático, no qual lugar que a gente está inserido, são os quesitos que ele vai determinar para a gente pensar numa SBN. E a rede urbana, né? Isso aqui também é particularmente importante, gosto bastante de destacar, porque eu já uso há algum tempo para escolher cidades, né, de alguma forma, ou selecionar a questão das cidades, é muito importante que a gente use a rede urbana, porque a rede urbana ela tem uma peculiaridade, ela nos coloca o grau de importância do município dentro do contexto regional, né? A gente sabe que na Amazônia, um município de 100 mil habitantes é um município de grande porte, né? Enquanto no Sudeste é um município considerado de menor porte, né? Então, o porte do município ele é importante, mas ele acaba tendo uma importância diferenciada dependendo da sua localização dentro da rede urbana brasileira. A quantidade de áreas públicas, né? Então, quando eu tenho uma rede urbana, os lugares mais afastados, ou municípios com menor porte, então, via de regra, eu tenho uma quantidade maior de área pública. Então, eu posso pensar em soluções baseadas na natureza, talvez de maior porte, ou para atender uma situação maior, né? Para atender uma cidade toda, ou atender somente um bairro, né? E outros fatores que incluem também nessa quantidade de área pública, né? Que é o fato da cidade ter um mar, né? Ser uma cidade litorânea, então ela vai ter toda aquela orla, que é uma quantidade de área pública, os topos de montanha, né? Áreas de preservação permanente, que seriam públicas. Então, essa quantidade de área, né? Rios, lagoas, isso tudo é importante para saber a área disponível que eu tenho que ter, que eu posso usar para as minhas SBNs, né? O nível social, né, da cidade, do bairro, do local, né, e da cidade também, e dentro da rede urbana. Ela vai definir meio de transporte, se eu tenho uma possibilidade de colocar ciclovias, quantidade de ruas que eu vou ter, o grau de subnormalidade que vai existir, né? Então, a gente sabe que a subnormalidade em regiões do norte, por exemplo, é maior do que no sudeste ou no sul, a quantidade dessas áreas, né? E a subnormalidade é uma grande oportunidade, apesar de ser uma coisa muito ruim, é uma grande oportunidade que nós temos para instalar soluções baseadas na natureza. Talvez a melhor delas, né? Porque esses lugares, eles serão urbanizados, né? Ou, de repente, até retirado, né? Então, ali é um lugar onde eu vou ter uma expectativa de mutabilidade muito alta, né? E níveis de violência, que são outros indicadores, né? Por exemplo, eu coloquei isso só de exemplo, existem vários índices aí que vão colocar, mas os níveis de violência, por exemplo, ele define presença de áreas verdes. As pessoas têm, né, um temor, né, de ter áreas livres em lugares onde você tem níveis de violência um pouco mais altos, né? E, claro, o microclima, né, que o microclima acaba tendo uma influência gigantesca aí, porque numa rede urbana, você tendo uma cidade isolada, uma região metropolitana,
você vai ter diferenças aí muito grandes dentro do microclima, né? Uma cidade pequena, vamos supor, de seus 20 mil habitantes, dentro de uma área metropolitana, ela vai ter características de microclima bastante diferentes das características de uma cidade mesmo porte, fora de um ambiente de região metropolitana. Bom, seguindo, então, vou falar um pouquinho de algumas dicas. Tem umas áreas de transição, algumas coisas que acabou ficando muito grande isso aqui, eu acabei apagando. Então, vamos falar de forma mais geral, né, de cada bioma, também para a gente não cansar. Numa outra oportunidade, ou se alguém tiver uma pergunta particular também em relação a essas áreas de transição, a gente pode também falar. Então, na Amazônia, né, o que a gente tem como característica ali na questão do bioma? A gente tem um dossel muito mais rico do que as raízes, né? Então, isso nos dá uma oportunidade gigantesca de implementação de jardim vertical, porque o jardim vertical ali vai ter uma quantidade grande de espécies, as quais a gente pode usar, não apenas epífitas, né? Mas inclusive algumas lianas, cipós e etc., que são bastante adaptados ao lugar e podem ser usados. Então, você tiver uma área aérea grande e uma área de solo pequena, você pode optar por fazer essa opção, né? E você vai conseguir resultados muito bons em termos de biodiversidade, em termos de identificação de pássaros, em termos de controle de praga, né? Porque a gente vai ter uma presença grande aí, são os dosséis ricos, né? E árvores que crescem em solo pobre. Então, também é uma grande oportunidade, porque você vai precisar ter menos adubação e etc., né? Você vai ter características, você tem uma vegetação de área alagada muito grande e muito diversa, que pode ser usada como filtro, proteção de energia potencial, de chuva, e efetivamente criar jardins. Jardins, não só jardins de chuva, mas jardim permanentemente alagado. Vegetação de área semi-alagada, que tem ali uma energia, um recolhimento de energia potencial para reter essas flutuações de subida e descida de água. E também vegetação de terra firme, que não necessariamente decídua, né? Então eu tenho uma quantidade grande de árvores perenes e que isso vai influenciar no serviço ecossistêmico que ela vai dar, né? Porque eu vou ter uma ausência, né, de estações do ano muito marcantes, né? Na questão do domínio climático, a gente vai ter os períodos de seca bastante reduzidos ou mesmo ausentes, né? Então eu não vou precisar de demandas de irrigação, que acaba sendo uma grande vantagem, né? Se eu tiver que implantar uma quantidade grande de estruturas desse tipo, né? Principalmente, por exemplo, em questão de jardins verticais, né? Que podem demandar aí uma quantidade grande aí de irrigação. As metrópoles, né? Eu incluí São Luís aí, tá? Por isso que tem 3. As metrópoles não têm período seco, né? Então elas são propícias para se instalar essas soluções baseadas na natureza que não vão me demandar um custo aí de manutenção. A continentalidade da Amazônia é muito amenizada pelas grandes massas de água, né? Então elas têm alto poder de absorver calor, né? Radiação solar, e elas efetivamente conseguem estabilizar o clima. E a água, subida e descida bastante lenta. Isso também é outra característica extremamente importante, porque
senão eu vou implantar, de repente, soluções para chuva, né, ou para reter uma água de chuva, e que elas não vão me trazer o resultado esperado, porque eu vou ter uma quantidade, né, de água imensa, de rios, garapés, subindo muito, e o jardim pode não dar conta, né? Ele seria uma solução mais ligada a tempos mais reduzidos, né? Eventos mais extremos. Né? Então a gente tem que estar bem atento a prestar atenção aos igapós, né? E que são a vegetação de área alagada, e as soluções para as barrancas, como a de Parintins. Tá? Eu vou trazer umas imagens aqui em seguida para a gente dar uma olhada e tentar exemplificar isso aí. Na rede urbana, né, tem 2 metrópoles com subnormalidade urbana muito extensa, que é Manaus e Belém. Não que São Luís não tenha, mas Manaus e Belém, então, as 2 cidades, as 2 capitais de maior subnormalidade. Né? E essas 2 metrópoles estão ligadas pelo rio, né, o rio Amazonas, e essas cidades que se desenvolvem ao longo do rio. Então, é uma característica muito marcante da rede urbana do bioma, né, onde você tem os rios são as estradas, então elas crescem do lado das estradas, como em qualquer lugar, só que aqui o rio é a estrada, né. Esses jardins verticais, né, quis destacar isso, eles podem possibilitar um aumento do coeficiente de aproveitamento de terreno, pode ser bastante polêmico, mas é um lugar onde se constrói muito sem quintal, sem recuos frontais e principalmente sem recuo lateral. Então, existem muitas dificuldades em relação a essa questão do coeficiente de aproveitamento. E a subnormalidade alta também, então, é uma informalidade da cidade, né? Então, se eu tiver uma compensação com jardins verticais, eu posso ter esse aumento, né? Destacar ali que a oeste de Manaus, né, entre Belém e Manaus tem essa característica, a oeste de Manaus tem menos núcleos, mas também tem essa característica, as cidades do Rio, aí que não vai ter estrada mesmo, e vai ter uma orla, né, do rio e uma demanda de porto, porque é por onde saem as pessoas e insumos, né, da cidade. E uma distância, né, de demanda fluvial, que vai demandar os portos e também vai ser muito determinante na questão da viagem, né, do tempo decorrido de viagem. Então, para quem já andou por lá, sabe que no período da seca você pode demorar 2 dias para chegar no lugar, e no período chuvoso você vai demorar menos de 1 dia, né? Porque quando o rio está cheio você consegue pegar as tangentes de curvas de rio e etc. E na seca você não consegue fazer isso. Então é também extremamente importante em relação à rede urbana esse período, essa descida de água. Tá aqui umas ilustrações, né? Nessa primeira aqui, a gente tem os jardins verticais, colocado aqui. Essa foto aqui é de Boa Vista, né? É a avenida principal da cidade, tem um canteiro no meio grande, que é um grande parque urbano. É bem pouco vegetado, por sinal, mas tem essa parte aqui, onde eles investiram bastante nesses jardins verticais, e eles conseguem ter um ganho aqui bem grande, porque a temperatura aqui, nos lugares quentes, né, a Amazônia toda quente, nos lugares quentes você consegue perceber uma diferença de temperatura, assim, muito grande. Chega a ficar a 7 graus, assim, a menos do entorno. É realmente muito surpreendente a diferença que faz, né? E aqui essas 2 são as cidades de Tabatinga, né, fronteira com a Colômbia e Peru. Então, para ilustrar como, paradoxalmente, a Amazônia tem uma dificuldade muito grande com a arborização, né?
As ruas sem nenhuma árvore são extremamente comuns em todas as cidades amazônicas, né? Aqui, por exemplo, embaixo, aqui à esquerda, embaixo, você vai ter a cidade de Coari, né? Então, são extensas áreas sem sequer uma árvore, né? E aqui uma visão, por exemplo, da cidade de Manaus, um bairro um tanto quanto próximo do centro, né? Onde você vê espécies arbóreas sempre mais ligados a lugares dentro do terreno. Em relação às áreas alagadas, né, e a possibilidade de se fazer jardim, né, se destaca aqui, trouxe umas fotos de Coari, né, aqui não sei se dá para ilustrar a extensão dessa área, mas isso aqui é um igarapé, que chama, né, que para nós aqui do sudeste seria um rio mesmo, bem grande, né, ele está coberto com vegetação, e não se usa na Amazônia essa solução de se transformar isso num jardim, inclusive com produção, né, de flores, se for o caso. Eu trouxe aqui, né, um exemplo onde se existe no Oriente, né, os jardins de flor de lótus, né? As pessoas percorrem de barco, né, e vão coletando, e essas flores são distribuídas no mercado, né? Então, por que não podemos ter isso também dentro das cidades, principalmente amazônicas, né, onde você vai ter esses igarapés dentro das cidades que são navegáveis, inclusive, né? Aqui é o portal na ponte, né, que segue para o outro lado, para mostrar que a cidade é cortada mesmo por esse rio. E aqui situações, né, em que se colocam algumas passarelas, né, e em áreas alagadas. Então, as pessoas ocupam e aí rezam, né, para não chegar a água aí, no período de cheia, né. Então, poderiam ter essas soluções também. Existe a possibilidade de se fazer a elevação, né, e sem problemas. Já existe tecnologia para adutor, energia, etc., em áreas que podem ser alagadas, né. Quanto à vegetação alagada, contenção, nessa primeira foto aí da direita, né, ela é bem para ilustrar a profundidade que são feitos esses trabalhos, né. Aí é Parintins, foi uma reforma do porto e se constrói uma contenção gigantesca. Aí depois, como vocês podem ver aqui, Fiuza, né? A área gramada e etc. Mas embaixo disso tudo, você tem muito concreto, etc. Então, a proposição é que a gente possa usar, né, a vegetação alagada, que já existe naturalmente, no lugar de pré. Aqui o rio Amazonas não é propriamente, né, um rio caudaloso, mas ele tem aí os seus 7 quilômetros por hora, né? É razoável isso, ainda mais para um volume tão grande como é a do rio. E a profundidade muito grande. Então, essa profundidade muito grande faz com que ele vá retirando terra em áreas profundas, então você não consegue ver a queda. Quando você já se dá conta, já está caindo, né? Então, existe a possibilidade de se usar essa vegetação de igapó, de área alagada, para que a gente tenha um ganho na estabilidade, né? A gente ainda não sabe se a gente conseguiria fazer isso sem uma contenção, mas com certeza, usando essa vegetação, a estrutura de contenção que hoje é feita ficaria mais estável, né? É muito comum essas contenções, né, essas áreas de porto, serem constantemente reformadas por conta das quedas, né, as famosas barrancas caídas, né? Aqui também é o porto de Tabatinga, né? Então ele tem uma área gigantesca para alagamento.
Aqui, sendo inclusive mais plano, né, então a área de alagamento é bem grande. E eles usam uma área já aqui de contenção com vegetação alagada. Isso não é uma SBN proposital, na verdade é uma área da Marinha, né, do Exército, misturado, o Exército ficou um pouquinho para trás, é uma área da Marinha, essa aí, e junto com a área do Exército um pouco lá para trás, e que tem efetivamente uma área preservada, né? Então, nessa área a preservação se faz e não tem manutenção de encosta, nunca teve, mas não é uma coisa proposital, não é uma coisa sem querer, né? Mas acabou sendo uma solução baseada na natureza para ajudar na contenção. E aqui, por último, não menos importante, é uma parte de Boa Vista, onde ficam algumas estruturas flutuantes. Essas estruturas flutuantes se utilizam propositalmente de vegetação alagada para dar estabilidade. Porque eles constroem né, os acessos, os trapiches, etc. E para que isso tenha uma estabilidade, eles usam a vegetação de igapó. Então, ou seja, já é um exemplo e efetivamente funciona, né? Esse próximo slide aí é para mostrar como a arborização nas cidades amazônicas é muito deficiente, né? Então, aqui na esquerda, acima, a gente tem um parque, fica em Boa Vista, muito novo, né? Mas você vê que não tem um pé de mato aqui, né? Um calor de 45 graus, e a gente tem que andar aí sem ter nada em cima, né? Um elevador que até agora não funciona, mas que esperamos que vá funcionar, né? Um dia, mas para mostrar como é deficiente a questão da arborização, né? Raríssimas áreas com gramado, mas efetivamente sem um caminho arborizado, né? E aqui do lado dessa foto é a situação extremamente semelhante, né? Aqui é Manaus, né? A praia de Manaus, inclusive é interditada para nadar, porque está muito poluído e tal. Mas você vê que são áreas planejadas com muito cimento e sempre pouca vegetação, né? E o que chama atenção também é uma necessidade de se fazer a arborização no meio, né? Então, quando você tem avenidas, aí sim você tem arborização. Isso aqui é Tabatinga, né? Então você pode ver uma quantidade grande, são ficus, são colocados bem no meio da avenida. Mas nas calçadas laterais é muito raro você ver uma árvore, né? Aqui também Coari, que também mostra, né, uma quantidade insuficiente de arborização. E essas três de baixo em Coari também, né? Você vê, inclusive, que constroem-se estruturas para o escoamento da água, mas não tem uma árvore que reduziria essa energia potencial, né? A árvore consegue segurar, uma boa árvore, segurar até 15 minutos, né, a água sem bater no solo, né? Então, acaba demandando uma quantidade de estrutura cinza pela falta da estrutura verde, né? Aqui também ilustra, né, você vê espécie inadequada, né, um ficus, né, cortado dessa forma estranha, também em Coari, em avenida, né, e aqui demonstrando, né, essa falta total, né, muito difícil você ver uma árvore quando você anda na Amazônia. Em relação à subnormalidade que a gente falou, nós vamos ter aqui múltiplas possibilidades, né? Essa foto aqui é o Guamá, né? Um garapé em Belém. Ele era todo ocupado, até dentro, né? Foi feito uma urbanização aqui, e inclusive, né, o porte dos igarapés permite navegação. Então, existe uma integração aqui, né? Esse barco aqui de passageiros, né? Você acaba criando possibilidades grandes, inclusive de deslocamento e transporte público, né? E também
Aqui é um parque em Manaus, ele fica bem no centro da cidade, é o Córrego do Mindu, ele também começou a ser ocupado e foi criado o parque para que inibissem essas ocupações, né. Ele tem uma história, ele era uma propriedade privada, uma fazenda, e por conta aí da morte dos donos, etc., que essa ficou, e aí essas áreas em litígio acabam sendo convidativas, né, mais no centro da cidade, né, para ocupações irregulares, etc. Então fizeram uma desocupação, as pessoas não foram para longe não, foram para perto, e aí criaram o parque, né, então é uma zona de respiro extremamente importante no centro de Manaus, que também é incrível, quando você entra nos parques, né, nessas cidades, a a temperatura despenca, é realmente bem interessante, né. Aqui é uma praia, Praia da Lua, em Manaus, né, então, aí você vê aqui a vegetação alagada, e ela funciona não só pela estabilidade da areia, mas também como um filtro. Então ela tem um poder filtrante aí bem grande, mantém a Praia da Lua, que é relativamente próxima à cidade, um estado, né, bem melhor do que as praias mais próximas, né. Que é o caso aqui, né, da ponta da ponta aqui do Rio Negro, né, vocês podem ver a nova ponte aqui do Rio Negro, onde as pessoas têm essa área de lazer, né, são obrigadas todas a ficar com um guarda-sol, né, e não podem entrar na água, porque a água realmente está num estado lastimável. Vou dar um destaque aqui, não ia falar muito das áreas de transição, né, mas vou dar um destaque aqui para o Cerrado, né, que você vai ter no bioma, né, uma vegetação muito peculiar, que é diferente na porção sul, norte e leste, e é pouco aproveitado como referência, né. E o grande mangue na porção norte, né, talvez seja a região de maior mangue do mundo, né. E cheias e secas bem prolongadas também na porção sul, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, a questão do domínio climático, né, dos períodos de seca que são mais pronunciados, principalmente na região sul, né, do que no restante da Amazônia, né, você já vai ter períodos bastante pronunciados em relação ao que você tinha anteriormente, e grande influência de massa de ar equatorial, que é a massa de ar que sai da Amazônia, né, e leva umidade para esse lugar, né. Essa massa de ar vai ser muito influenciada pela, pelas mudanças climáticas, e teremos aí uma massa que é muito úmida se tornando um pouquinho mais seca, né. Então você vai ter consequências aí nos centros urbanos a respeito disso. E a continentalidade também é amenizada por grandes massas de água, principalmente os rios que vêm do Cerrado, né, o Tocantins e Araguaia, etc. E a água também com subida e descida lenta, não tanto quanto na Amazônia stricto sensu, mas também com uma diferenciação bastante grande em relação ao que a gente tem aqui no sudeste. A rede urbana destaca aí com o São Luís, que tem uma enorme variação de maré, isso vai ser importante, isso é mais importante com soluções baseadas na natureza, porque essa variação de maré vem com certa energia potencial, né, e a cidade e toda a região metropolitana de São Luís não se utiliza da região de mangue, para isso, né, dessa vegetação de mangue que teria aí uma possibilidade de ajudar também nas contenções, como as matas de igapó teriam na Amazônia stricto sensu, né. A gente tem um alto crescimento na região chamada do Bico do Papagaio, né, Araguaína, Marabá, e também um represamento das águas pelas usinas hidrelétricas que tem um pouco a montante, e esse represamento foi pensado, né, para conter mesmo a água, na época das cheias e etc., e também na época das secas, né, para que você tivesse
as praias, né? As famosas praias de rio daquela região. Mas esse represamento agora está sendo insuficiente, né? Marabá, principalmente, tem tido constantes alagamentos, né? E com essa caracterização da água com subida e descida lenta, então essas enchentes, elas não são rápidas, né? Elas duram semanas, né? Trouxe aqui uma foto aqui, né, das palafitas Maré de São Luís. Essa é a parte da Uipase. Bem ao fundo, não sei se vocês estão conseguindo ver, você já vê uma vegetação de mangue, e essa vegetação que efetivamente que teria que ser colocada para fazer as contenções de palafita, né? E também trouxe aqui essa peculiaridade, né? Mata dos Cocais. Essa primeira imagem é a linha aqui do trem do Vale, da Vale, né? Que ele leva o minério ali do Pará até São Luís, e ele atravessa toda essa parte das matas dos cocais, né? Que é uma vegetação muito peculiar e muito pouco aproveitada, efetivamente, nessa parte aí da cidade, né? Você tem aqui Marabá, em primeiro lugar, né, mostrando as praias de rio, né, e se usa essas contenções principalmente mais no lado oposto da cidade, né, e elas dão uma boa estabilidade para que a areia não mude tanto de lugar, né, de uma estação para outra, né. E embaixo a mesma vista, né, Maravá Velho, que é um lugar que sofre muito com enchentes, que o represamento lá não está dando conta mais de segurar, né? E você vê mesmo a erodibilidade ali da margem, né? Que esse aumento de água e acaba levando, né? E Imperatriz, né? Essa foto de baixo de Imperatriz aí mostra bastante como vão sendo, já está começando a encher, né? Então você tem essas grandes extensões de areia, onde são feitas as praias, né, festas e etc. E as que vão tendo alguma mobilidade, né? Mas é usada uma vegetação, e também a vegetação espontânea que cresce, ruderal, ela também segura bem aí a estabilidade dessas areias, né? É a região marcada por grandes volumes de água, né? Aí tem uma foto, né, divisa do estado do Tocantins com o Pará, né, numa parte de represamento, caminho da Chapada das Mesas, né, um parque. É uma região que tem ganhado bastante turismo, né, recentemente. Vocês estão aí ainda me ouvindo? Então, sim, sim. Ok, vamos lá. Vamos passar para a Caatinga. Né? A Caatinga se destaca por essa grande quantidade de pequenos centros urbanos, cidades com menos de 20 mil habitantes, né? Só tem uma metrópole, que é a Fortaleza, né? E poucas cidades de mais de 100 mil habitantes, né? A Caatinga, ela tem, na questão do bioma, aquilo que pode nos ajudar como SBN, né? São plantas adaptadas à escassez hídrica. Tem muitas plantas adaptadas à escassez hídrica, uma quantidade grande, e que não são usadas na arborização urbana, nos parques, etc. Apesar de ser usado pela população em quintais, mas como elemento de poder público, em áreas públicas, ela é bem pouco utilizada. Né? Como bioma, ela tem alta produtividade primária, quando tem acesso à água, então a gente não precisa também, a gente economiza essa questão da irrigação, né? Não precisamos fazer grandes projetos de irrigação, etc. O bioma tem um alto endemismo, o que é importante a gente entender quando vai colocar uma solução baseada na natureza, porque a introdução, né, de espécies exóticas, né, mesmo em arborização urbana, acaba trazendo alguns problemas, né, como você favorece
algumas espécies, aumento de pragas e etc. A quantidade de espécies com raízes muito profundas é muito comum, né? Então, isso é uma grande vantagem para a gente usar em SBN, tanto a arborização urbana quanto parques, né? Os pulmões urbanos. E uma existência grande de plantas perenes. Pode parecer que não, né, que a caatinga perde todas as suas folhas, mas existem algumas espécies que não perdem, né? O umbuzeiro, por exemplo, é um grande exemplo, um grande símbolo da caatinga, né? E ele é muito pouco usado. Você vai dentro das cidades, uma outra pessoa pode até ter um pé de umbu em casa, mas ele não é muito usado para arborização, etc. E a caatinga tem uma característica, né, uma diferenciação marcante quando há altitude, né? Então, nas áreas de morro, serra e etc., você vai ter uma característica bem diferenciada. Muito embora você não tenha uma diferença muito grande em planta, você vai ter as plantas perenes, né, e mais resistentes a vento, né, e regime eólico vão ser mais marcantes, né. O domínio climático da caatinga são esses período de seca prolongado, tanto durante o ano e muitas vezes um conjunto de vários anos, né. As mudanças climáticas apontam para uma desertificação iminente da caatinga. A intermitência dos corpos hídricos também é algo bastante importante ao se pensar numa SBN, né? Porque você tem um solo cristalino e que é justamente adaptado, né? Digamos assim, para que você tenha na época da cheia, né? Você não perca tanta água, né? Mas também pode ter uma quantidade grande de erosão aí, né? E a possibilidade de mudança de clima local com plantações e irrigações, né? Isso ainda não é algo tão bem estudado quanto deveria, mas já temos alguns estudos que apontam, o pessoal da Embrapa, né, principalmente, que colocam umas mudanças significativas de temperatura, por exemplo, no hidropolo Petrolina Juazeiro, né, que é o grande produtor de frutas aí do país, e que já apresenta uma diferenciação de microclima bastante importante. E a projeção, né, com esse aumento considerável de temperatura e desertificação. A rede urbana tem essa característica que já falei, da predominância de cidades, né, com pequenas e que acabam tendo grandes volumes de migração. Os centros urbanos maiores da Caatinga hoje são muito representativos, né? Você tem Campina Grande, Juazeiro do Norte, Sobral, o Hidropolo Petrolina Juazeiro, já são centros que, inclusive, atraem essas migrações, né? Então, essas cidades acabam tendo um crescimento muito rápido e uma pressão urbana muito grande. A Caatinga tem uma das maiores metrópoles do país, que é Fortaleza, né, que tem uma demanda aí de crescimento, abastecimento de água, né, que tem que se pensar. Depois, nas fotografias, a gente vai ver umas soluções de SBN que eles adotaram, sem saber que era SBN, né, e a transposição do Rio São Francisco, que é a grande oportunidade de implantação de soluções baseadas na natureza, tanto para preservação da água, né, para conservação da qualidade, como também para o aproveitamento, né, reduzir evapotranspiração, criar áreas de lazer, né, você alimentar alguns açudes. Então, isso vai trazer uma possibilidade enorme de mudanças aí. Para ilustrar isso daí, né, ali à esquerda, a gente tem os projetos de irrigação, né, do Hidropolo Petrolina Juazeiro, né? Você chega de avião em Petrolina, você já percebe isso, né? Você vê esses campos verdes, né, altamente contrastantes com a vegetação da caatinga, né, bem branca, né,
bem na beira do São Francisco. Então, isso já está trazendo uma modificação bastante grande, o que é bastante interessante, né, sob o ponto de vista. Não queremos descaracterizar a Caatinga de jeito nenhum, mas se a gente puder ter um ganho, né, com uma vegetação exótica e controlada, seria interessante, principalmente para amenizar o calor, né, porque são áreas realmente muito, muito quentes, né. Eu trouxe embaixo aqui também a modificação, né, que eles estão fazendo. As irrigações nesse hidropolo eram perdulárias mesmo, em relação à água, e agora já fazem por gotejamento, direto na raiz, né, principalmente por conta da uva, né, porque a uva não suporta essa irrigação em cima do fruto, né, então a gente faz a irrigação diretamente no solo. Aqui, nessa foto do meio, né, bem para alertar a situação. Isso é um córrego, passa dentro da cidade de Juazeiro. Ele tem um papel importante como regulador térmico aí, e eles estão simplesmente retiraram vegetação da margem e vão fazer uma avenida estruturante, né. Então imagina, as consequências disso, né. A água deixa de ter perde um pouco do seu poder de regulação de temperatura por conta da poluição, né, e aí ela acaba esquentando por conta das bactérias, né, e essa retirada da vegetação, né, vai ficar aí muito, muito quente, né, ainda querem que as pessoas andem na calçada, né. Aqui do lado, né, mostra essa arborização, essa aqui também é Juazeiro, né, mostra uma arborização extremamente deficiente, e quando existe, né, em bairros um pouco mais nobres, etc., se coloca sempre essa questão, né, colocada aqui da arborização, com muitas vezes exótica, a grande maioria das vezes exótica, né, com árvores no canteiro central. Né? Então, se você quiser andar pela calçada, você não vai ter o sombreamento da árvore, não vai ser agradável. A árvore está lá longe de você. Né, uma foto aérea, né, que demonstra quão cinza isso é, né, como é essa, você olha via, casa e etc., você vê uma paisagem bastante cinza. É bem característica da falta de urbanização. Aqui ao meio, né, trouxe uma foto que ilustra bem essa questão de que existe, né, uma vegetação perene. Aqui tem algumas coisas exóticas, isso aqui é tirado de São Raimundo Nonato, né, num mirante, né, onde você pode ver toda a vegetação esbranquiçada, né, da caatinga, com o nome, né, caatinga, de mato branco, mas quando você tem introdução de espécies controladas, mesmo nativas, etc., você consegue ter um ganho vegetal e um sombreamento. Então você tem uma vila, algumas estruturas residenciais, no qual eles usam plantar essas espécies para poder ter um ganho vegetal aí, um sombreamento, né? Então é uma solução baseada na natureza involuntária, né? Feita pelas pessoas nativas e tal, sem pensar que estão fazendo isso, mas estão, né? A metrópole Fortaleza, né? Então, aqui para ilustrar, né, como é uma área de metrópole, né, bem pouco verde, etc. E aqui, um projeto muito interessante, né, Fortaleza começou a ter problemas de abastecimento de água, precisou tirar a água do rio Cocó, né, é um rio que chega na periferia, percorre toda a cidade, deságua ali na praia de Fortaleza. E era todo ocupado, né, isso que esse lugar chama Parque, né, o Parque do Rio Cocó, e ele foi desocupado e revegetado, e as águas foram recuperadas, porque precisava utilizar essa água para abastecimento, né. E eles usam lá salinizadores, né, também. Fortaleza tem dessalinizadores, acho que são 3, se não me engano, que também ajudam no abastecimento. E agora, finalmente, né, com a transposição, vocês podem ver aqui, a transposição
do São Francisco, né? Que basicamente vai ter essa entre outras, né, usos, né, vai abastecer a região metropolitana de Fortaleza, que cresce muito e não tem água para abastecimento, né? E como a gente falou, isso pode mudar toda a realidade do sertão nordestino, né? Os rios intermitentes, né, quais a gente falou ali atrás, rapidamente a vegetação toma conta, né? Então ela consegue segurar. Então quando a água vem aqui, quando elas começam a jorrar, existe uma certa energia potencial aqui. Então tem que se usar SBNs mesmo para conseguir conter isso aqui. Senão esses rios mudam muito de lugar, né? Eles naturalmente mudam de lugar. Mas dentro de cidades, em regiões periféricas, a gente consegue controlar essa mudança simplesmente estabelecendo árvores mais perenes, né? E como ela também é feita para estabilizar lazer, né? Então aqui é uma praia no Rio São Francisco e você vê que é utilizado uma quantidade grande, inclusive com um dossel bem alto, né? Que estabiliza essas praias, né? Ou então situação inversa, né? Fica uma praia que se retira a vegetação e aí você não tem a estabilidade, né? Aqui também é uma praia bem no centro de Petrolina e que foram retiradas a vegetação e agora eles estão tendo alguns problemas aqui com modificação dessa orla, né? Em relação ao Cerrado, como é que tá meu tempo aí? Tá bom, né? Tá dentro do tempo? Vamos lá. O Cerrado, o bioma tem um volume de raiz de solo, né, alto em relação à copa, que dá uma estabilidade nas árvores, né? O ambiente é propício para todo tipo de vegetação, você pode instalar exóticas, etc. O Cerrado, ele tem transição com todos os biomas, então ele tem um endemismo um pouco mais baixo, né? Então, quando você introduz de forma controlada espécies exóticas, você consegue ter bons resultados. Disponibilidade hídrica muito variável, né? O Cerrado é um bioma muito grande, e ele é muito suscetível a queimadas, né? Mas hoje já existem as queimadas controladas, né? Podem ser muito usadas como SBN aí no questão do ambiente urbano, né? Para que não tenha tantos problemas dessas queimadas chegarem às cidades, né? O domínio climático caracterizado por esses períodos de seca prolongados, né, berço de grande parte dos rios brasileiros, e é um bioma com altas temperaturas, porém tem grande variabilidade aí em algumas regiões, né? A rede urbana tem as capitais mais bem arborizadas do país, com bons índices, então você fala aí de Campo Grande, Goiânia, o mesmo Cuiabá, você tem aí os melhores índices de arborização, cidades e jardins mesmo, né? Tem um crescimento acelerado de cidades médias, isso tem sido um problema, porque tem uma expansão em condomínios, aqueles condomínios fechados, né, os loteamentos enormes que eles chamam de condomínio fechado, aquilo interrompe a rede urbana e tem uma pressão grande para fazer para a expansão nas cidades, né? Isso é muito comum nas cidades médias. E aí a oportunidade de SBN é mesmo restrição de leis, ocupação de solo, né? E os problemas de abastecimento, que já estão começando a acontecer em vários lugares, né? Brasília, né, tem um problema bem grave de abastecimento, porque, embora a cidade seja muito arborizada e etc., ela tem um entorno, né, de uma ilegalidade e tal, que não reflete o plano piloto, né. Aqui umas ilustrações, né, essas variações grandes em rios, né, então quando você tem os canais e etc., você tem que dimensionar isso, né, de uma forma que você consiga conter a água, né. Então, isso causa aí uma ocupação, né, de área urbana, e não você
podem verificar que não é feita uma vegetação adequada para a gente tentar minimizar a energia potencial disso daí. Os parques urbanos são muito comuns nessas cidades, né? Então, boa parte delas tem lagoas, né? Essa aqui do meio nós estamos falando aqui de Campo Grande, né? Campo Grande, cidade amiga da árvore, né? Ganhou esse título, eles fizeram alguns manejos em árvores antigas, né? Protegeram a raiz, aumentaram a área, então eles conseguiram diminuir drasticamente a perda de indivíduos arbóreos simplesmente com uma manutenção muito rápida, né? Só aumentando as áreas, né? Então eles têm em algumas áreas eles conseguem, né, fazer reter um pouco a energia potencial dessas chuvas, né? Aqui eu trouxe um parque que é de Campo Grande também, que é o problema social, né? É uma área nobre e tem uma pressão gigantesca da indústria imobiliária, né? Porque eles querem ocupar essa área de qualquer jeito. É uma área de risco hoje, então a justificativa é que eles conseguiriam, né, aprofundar, fazer, canalizar, retirar o risco da área de alagamento, só que o que vai acontecer? A água vai lá para baixo, né? Então quem mora jusante é que vai pagar o preço aí dessa transformação, se efetivamente ela acontecer, né? Na Mata Atlântica Nordeste é um bioma com grandes formações de dunas, né, que tem que ser levado em consideração, inclusive dunas móveis muitas vezes, né? Tem uma vegetação de restinga extremamente importante, então na hora de se fazer uma SBN é importante levar em consideração essa vegetação de restinga, principalmente fixadora de dunas. E é uma delimitação vegetal muito marcante nas áreas de serra, né? Como a Mata Atlântica Sudeste, ela também tem uma cadeia de montanhas que separa do outro bioma, mas um pouco menor, né, que no Sudeste, mas existe também. E tem grandes domínios de palmeiras, né, que devem ser usadas aí, principalmente por conta de fauna, né? A gente ter um equilíbrio de fauna dentro de um ambiente urbano. O domínio climático tem boa precipitação, bastante adequada, né? Não temos grandes secas prolongadas, uma presença de vento extremamente importante, que precisa sempre ser considerada. Então, se você tiver barlavento ou barravento, você precisa considerar essas coisas aí para que você não tenha perda de espécie ou você não consiga obter o serviço ecossistêmico que você deseja, né? O período seco existe, né? Ele está presente, então ele precisa ser considerado também nessa época, né? Da seca. A rede urbana se destaca essa grande região metropolitana que está se formando no litoral, que vai desde Salvador até Natal. Então, é uma ocupação muito grande, né, da região da orla, né, do mar. E essas grandes áreas de duna. Eu vou mostrar para vocês ali coloquei aqui a África Viva em Natal, que são umas CBNs bastante interessantes, né? Então temos aqui, só para ilustrar, né, essa área metropolitana em formação, né, dependendo da época que você colocar, você vai ver inclusive tudo isso aqui já bem coberto, né, de luzes, né? E aqui, ó, isso é uma expansão bem comum na orla nordestina, onde você tem a retirada da vegetação, se mantém a parte de palmeiras, né? Mas isso aqui demanda toda uma estrutura. Então, num primeiro momento, você vê, parece ótimo, né? São condomínios fechados, com terrenos bastante grandes, né? Mas, ao longo do tempo, cria-se uma demanda, né? Porque você vai precisar de serviços para esses condomínios, né? Então, vai precisar de gente que trabalhe, etc. As pessoas vão querer morar perto, né? Então, começa a surgir, né, uma segunda tipologia urbana, né, para atender esses condomínios.
Uma característica da Mata Atlântica Nordeste são as fozes de rio, né? Então, você tem cidades grandes que ficam em foz de rio. Na Mata Atlântica Sudeste, isso é razoavelmente raro. Você vai ter mais ali em Santa Catarina, etc. Mas no Nordeste, não. Então, você tem grandes rios que desembocam, né, nas praias, né? E com grandes centros urbanos. E o problema é que essa parte da foz, né, ela não é tão protegida como nascente, então ela acaba sendo também indevidamente ocupada, e aí cria problemas. Se você tiver uma mudança climática com escassez, subida mais repentina de água, você vai ter grandes problemas de alagamento, né? Recife, né, a Veneza brasileira, né, sofre muito com esse tipo de situação, né? Então, quando você tem uma cheia, uma maré alta, uma cheia de rio, uma lua cheia, né, com vários fatores, uma zona de baixa pressão no oceano, ventos alisos, você tem alagamentos, né? Aqui que eu queria mostrar uma SBN, né, essa parte aqui de Natal, onde está crescendo para a região norte, é arenoso, né? Então, eles conseguiram vedar, né, o uso de asfalto. Então, é usado pedra. Em alguns lugares, a população reclama muito e etc., mas tem dado um resultado, juntamente com essa vegetação fixadora de dunas. Então, é uma SBN natural, usada, muito largamente usada no local, e que é importante aí para esse tipo de solo, né? Aqui embaixo, né, a gente vê uma urbanização no Rio Potengi, né? Então sempre se coloca aqui uma contenção, mas pouco se usa da vegetação, que é uma vegetação de mangue, pouco se usa a vegetação também para ajudar nesses projetos de contenção, né? E precisa ser feito. O mangue fica lá do outro lado, estou preservando o mangue, mas está lá do outro lado do rio. E aqui nada, né? Na Mata Atlântica Sudeste, a gente vai... Aí é um lugar altamente, né, em relação à rede urbana, é altamente urbanizado, altamente ocupado, tem uma proliferação de cidades médias muito grande, as pessoas estão saindo das capitais, ponta de violência, etc., né, e essas cidades médias muitas vezes formadas em regiões metropolitanas, né, e é a mesma situação que a gente falou no Cerrado, né, dessa ocupação periférica. O litoral com alta pressão turística, né, e uma flutuação aí bastante grande, né, de gente, extensas áreas vulneráveis a deslizamento, né, extensas áreas, Mata Atlântica Sudeste inteira marcada por essa questão. E a quantidade, né, de ecossistemas diferentes dentro desse bioma determina uma necessidade de soluções baseadas na natureza muito local e muito múltipla. Você pode estar, inclusive, numa área em que metade do seu terreno é mangue e a outra metade não é, né? Então, acontece bastante isso tem que ser observado. O bioma, né, tem essa alta diversidade de ecossistemas, né? Você vai ter desde as matas de altitude, né, onde você vai ter araucárias, até mangues em foz de rio e áreas do litoral, né? Tipologia vegetal diferente em espaços muito reduzidos, né? Então é necessário observar isso. A vegetação muito dependente da declividade, né, em questão do mangue, altitude, restinga, e água com grande poder de energia potencial, né? E isso só tende a piorar porque nós vamos ter um aumento dos eventos extremos, né, das mudanças climáticas. E uma característica importante, né, aos grandes fozes de rios, né? O domínio climático não tem um período de seca prolongado como nos outros, né? Em grande parte desse bioma é reduzido a alguns pontos específicos, uma geografia extremamente irregular, que vai gerar diferenças térmicas extremas, né?
frio, calor, etc. Embora sem seca, grande variabilidade pluviométrica, né? Então, você vai ter matas completamente sem secas com uma de altitude, mas você vai ter algumas delineações mais perto do cerrado, onde você vai ter períodos de seca. Para ilustrar isso aqui, né, as soluções que são usadas são as mais conhecidas, né, que os parques no topo de morro. Então, aqui à esquerda a gente consegue ver que é um maciço da Cruz, em Florianópolis, né, então uma área extremamente preservada, mas que está sendo rapidamente ocupada, né. Existem projetos para urbanizar, conter, fazer o parque em cima, mas ainda não vingou, né. E essa característica aqui, né, de Florianópolis, né, sempre entremeada, né, uma pressão urbana gigantesca, né, sobre os ecossistemas naturais, que acabam depois trazendo consequências, né, alagamentos, enchentes, etc. Clay, Oi. desculpa te interromper. A Sim. gente gostaria de saber quantos biomas mais faltam para você falar. Tô acabando aqui. Falta Pampa e Pantanal, mas eles são mais rapidinhos. São rapidinhos? Então tá bom. Tá, Obrigada. vou dar uma apressada aqui também, senão a gente Tá. não fica sem tempo para discussão, né? Isso, Tá obrigada. certo, beleza. Me entusiasmei um pouco aqui, ó. Florianópolis aqui, tá? É uma solução SBN também, aqui tem muita energia potencial, então eles usaram algumas construções com vegetação, eles conseguem segurar bastante a água, né? E um parque aqui na cabeceira da ponte, foi uma compensação também para se fazer a reforma da ponte, né? E as áreas de litoral, né, são extremamente marcantes na Mata Atlântica do Sudeste e que fazem toda a diferença, né? A gente está perdendo boa parte das praias, né? Então, a gente precisa desses SBNs urgentes aí para conter o avanço do mar no litoral. Vamos passar rapidinho aqui em Pampa, né? Ele é razoavelmente uniforme, embaixo do céu, predominância de vegetação mais rasteira, e solos bastante arenosos, né? Então, uma alta erodibilidade. O domínio morfoclimático aí que a gente vai finalmente ter um inverno, né? Fresco a frio, que a gente não tem no resto do país. Ou então, na Mata Atlântica, um pouquinho mais perto, né? E o Pampa, diferentemente do resto do país, ele tem uma projeção de aumento de chuvas razoável, né? A rede urbana tem a metrópole de Porto Alegre, né? Uma alta modificação da vegetação natural em ambiente urbano. A vegetação rasteira deixa de ser bastante utilizada, né? E utilizadas árvores mais altas, né? O manejo de águas é muito preocupante porque existe uma quantidade enorme de canais e retificação de rios. É um costume no Sul se fazer isso, né? Então, é preciso de soluções baseadas na natureza aí para conter e deixar que esses canais tenham a sua estabilidade. E também os jardins alagáveis, que são muito desejados aqui por conta da quantidade de água, né? Aqui a gente consegue ver, aqui trouxe umas fotos aqui de Pelotas, né? Então, você vê nos parques, praças urbanas, aqui você vê uma grande diferenciação, né, da vegetação do elemento natural, mas que é muito positivo, porque ela consegue manter uma permeabilidade do solo e absorver, né, boa quantidade de água, né. Aqui, uma parte do centro, um outro parque, né, os canais que são muito comuns e exigem alta manutenção, porque no caso aqui específico é uma plantação de arroz, mas esses canais existem para todos os lados em várias situações, e como se pode ver aqui, e é usado pouco vegetação, né, não é usado uma SBN para que você mantenha esses canais, então eles acabam tendo uma manutenção bastante grande, né. Com essas retificações, existe um fomento grande de se fazer ocupação em áreas dos arroios retificados, né? E aqui um exemplo positivo, né, onde se manteve a vegetação natural, fez a retificação,
né? Quando você faz a retificação, você diminui a área, né, de escoamento, mas você fez uma vegetação aí para tentar absorver um pouco essa água. Mas ainda existe um alagamento nessa parte aí, na cidade de Pelotas também. E não menos importante, por fim, o Pantanal, né, que tem essa questão da pulsação de cheia e seca, né, que é muito determinante, tanto para a flora quanto para a fauna. Com uma vegetação de alagamento muito diversificada, que deve ser considerada na hora de se fazer uma SBN, né. Vegetação de rápida recuperação em período de cheia, então você não tem grandes perdas, né, com os períodos secos, e a pulsação determinante, secas marcantes e um calor extremo, né, que demanda uma arborização considerável nessas cidades, né, apesar dela em alguns lugares existir, outros não. O Pantanal não tem grandes centros urbanos, né, o extremo calor, né, arborização escassa, e as secas provocam queimadas próximas às cidades, isso tem sido um grande problema no Pantanal. E a gente precisa, né, como solução baseada na natureza, utilizar a água para absorver calor, né? Nem que a gente tenha que criar canais aí para dentro desses ambientes, né? Fazer os jardins alagados, né? Com flora, fauna típicos da região, né? E isso não existe nas cidades do Pantanal. Aqui só para ilustrar, né, as queimadas que eu posso inclusive de repente fazer queimadas controladas, é exemplo do que já é feito em Cerrado, né, isso aqui é uma situação comum, né, em Corumbá, que na hora do Corumbá, você vê grandes extensões de fogo, né, a cidade muitas vezes fica coberta de fumaça, né. Tem que ter arborização para os extremos de temperatura, mas utiliza ainda muita árvore exótica e também aquele padrão de se fazer arborização no meio da avenida e deixar as calçadas sem, né. Aqui é uma exceção, existem muitos flamboyantes na cidade de Corumbá, essa avenida acaba sendo muito agradável por conta disso, né. A falta de cuidado, né, com orla, não se fazem, né, retiradas, os jardins, uma preservação, e aí tem se perdido, né, aqui a deposição, a areia vai ficando um pouco com matéria orgânica e etc. E quando você tem o pulso de cheia, aí você tem problema, né, os peixes morrem, etc., porque você tem uma quantidade grande aí de matéria orgânica vazando. Você poderia evitar isso se você tivesse uma SBN com jardins, né, e uma vegetação típica aí alagada. Né, aqui também para mostrar a falta de arborização, né, como nas calçadas, coisa muito rara, né. Aqui, novamente, você vê restrito, né, em alguns lugares, canteiros centrais, né, e que realmente precisa fazer, porque faz uma diferença enorme num lugar quente, né. Só terminando, né, as considerações gerais, né, a gente precisa discutir o papel das calçadas no ambiente urbano. É muito comum as pessoas não usarem as calçadas para caminhar e o dono da casa não usa a calçada para ele, né? Então fica meio que um jogo de empurra e etc. E é uma área importante que pode ser usada para diversas soluções, né? A questão do automóvel, né, que tem um valor grande no espaço das ruas, né? Presença de corpos hídricos em ambiente urbano, para fazer jardins, sim, por que não, né? E retenção de água, né? Em alguns lugares isso também acaba sendo ou para controlar a energia potencial, ou efetivamente para se construir um açude, né? Ou aproveitar essa água de alguma outra forma. Destacar os exemplos, né, para favorecer as soluções locais, né, referentes aos problemas locais, né, isso é muito importante, né, vai muito ao encontro, né, do que vocês falaram ali de colocar um banco de dados, né. E aperfeiçoar as práticas já existentes, como o SBN, isso é muito importante, porque muita gente usa o SBN, mas não o considera dessa forma. E aí acaba misturando com infraestrutura cinza, né, o que poderia ser evitado. E considerar sempre as condições climáticas, as projeções futuras de mudança e o bioma e o ecossistema local onde se vai implantar as SBNs, para que você tenha um ganho maior nos serviços ecossistêmicos, né? Bom, é isso, obrigado.
Eu sou o Cleir, né, doutorando lá na Universidade Federal de Alfenas. Tá aí o meu e-mail, né, e também estou no grupo aí, quem quiser uma dúvida, tirar alguma coisa, fazer um contato, né, estamos aí à disposição. E é isso.